Bom dia, meus queridos. Hoje estou num lugar diferente, né? Estou em viagem, então nós vamos fazer o nosso devocional aqui dos dias 31 de março, dia 1 e 2 de abril. Nós já vamos entrar no mês de abril e também vamos entrar em novos livros, né? Hoje nós entramos no livro de Jó, então já terminamos alguns livros. Só para não passar batido rapidamente, eu vou deixar aqui, vai estar no print da tela, no vídeo, né? O mês de março que se passou, né? Então, se você quiser começar a fazer leitura bíblica anual conosco, nesse compartilhar, você vai ter o print na tela aqui do mês de março. E também do mês de abril. Vou deixar o print aqui que nós começamos hoje, para você acompanhar todo o mês de abril. Então, vou estar postando quais são os capítulos, quais são os livros aqui, né, para você estar acompanhando. Você para a tela, né, tira o print da tela desse cronograma, ok? Então, avançando aqui, capítulo 28 e capítulo 29 de Números, nós vamos começar falando sobre isso. Capítulo 28 e 29 vão abordar o mesmo assunto, porém, capítulo 28 fala das ofertas, né, que cada princípio de mês Deus estipulou quais as ofertas que eram para ser entregues, mas também, principalmente, fala das festas de primavera, que é bem agora nesse período que nós estamos, né? Então, as festas, não gosto desse termo de festa, são as solenidades, né? Os marcos temporais que Deus estabeleceu. As 7 solenidades, os 7 marcos temporais, né? Que representa também a menorá, que tem 7 pontas, né? Que ficava ali no tabernáculo. Então, as 7 solenidades, esse capítulo 28 fala das 3 primeiras, que seria a Páscoa, né, no 14º dia do mês de Aviv, que é o que nós vamos, né, ter agora no dia 13 de abril. Fala sobre os 7 dias, os pães asmos, e que no terceiro dia, né, nessa festa de 7 dias, que começa na Páscoa, que é os pães asmos, termina 7 dias depois, que no caso vai ser no dia 20, nos 3 primeiros dias, depois dos 3 primeiros dias, fala das festas das primícias, ou seja, os primeiros frutos tinham que ser colhidos, que é uma oferta movida, apresentava ao sacerdote e o sacerdote movimentava aquele molho de trigo diante do Senhor, fazendo o sacrifício e entregava os primeiros frutos a Deus, tá? Essa é as primícias. O que aponta as festas das primícias, né? Fala sobre a morte do Cordeiro, tudo fala sobre Jesus, né? A morte de Jesus, que foi na Páscoa, a ressurreição, que ele é o grão de trigo que caiu, né? Que ele deveria ser morto, e ao terceiro dia ele ressuscitaria. Então, as primícias apontam para a ressurreição de Jesus, né? Foi ao terceiro dia. E os pães asmos, que são 7 dias, né? Fora do contexto do sistema do mundo, né? Vamos dizer assim. Porque o fermento é tudo aquilo que aumenta aquilo que Deus estabeleceu, né? Então, é a festa que tem pão asmo, é pão sem fermento, né? E fermento é tudo aquilo que entra para gerar uma aparência de grande, mas que na realidade ali é só massa de ar, não é verdade? Então, assim, fala sobre essas festas. E no capítulo 29, fala sobre as outras 3 festas, seriam as festas de outono, já no segundo semestre do ano, né? As festas de outono. Seria o solstício da primavera e o solstício de outono, essas 3 festas. Aqui não cita, por exemplo, a festa, né, do Pentecoste, que seria das colheitas, que é uma festa de primavera, mas ele é quase no final, quase entrando já no verão. São 50 dias, por isso Pentecoste, 50 dias após a Páscoa, né, se comemora o Pentecoste, que é a descida do Espírito Santo, tá? É a Torá de Deus sobre nós. Então, no capítulo 29 fala então sobre as outras 3 festas, que é a festa do Yom Teruah, que é a festa das trombetas, né, que aponta para a volta de Jesus. Ao ressoar da última trombeta ele retornará, né? Depois, 10 dias depois, chamados 10 dias terríveis, de Yom Teruah para frente, Yom Teruah cai também junto no calendário judaico, que é a virada do ano, que é Rosh Hashanah, né, a cabeça do ano, cai ali no mesmo período do ano. Mas um calendário é o calendário de Deus. O calendário nacional dos judeus é outro, né? É como se fosse o calendário brasileiro. Tem as festas brasileiras, tem as festas gerais, que são as festas religiosas. Então tem que ter essa divisão aí de calendário, para você entender melhor. Então, eu estou me referindo às festas bíblicas, solenidades bíblicas que Deus colocou aqui
né? Levíticos 27, aliás, 28 e 29, falando sobre elas. E 10 dias depois de Yom Teruah, que é a festa das trombetas, que é a pronta do retorno de Jesus, vem o Yom Kippur, que é o dia do perdão, né? O dia do julgamento, vamos dizer assim, é o julgamento do grande trono branco, aponta para esse julgamento, né? O dia do julgamento final, onde quem for, né, quem estiver debaixo da graça de Deus, do perdão de Deus, vai ser, né, tomado com ele, vai ser levado com ele, e quem for condenado será julgado nesse dia, ok? E depois, né, mais 7 dias depois do Yom Kippur, vem a última festa de outono, que é a Sukkot, que é a festa dos tabernáculos, comemorada também no outono, tá? A festa dos tabernáculos. Então, capítulo 28 e capítulo 29 fala sobre essas festas. Aliás, os tabernáculos apontam para nosso reino com Cristo, o reino milenar, que eu creio, né, ser literal, ok? Então, eu creio que o milênio é literal. Então, eu sou pré-milenista literal, ok? Que não é um reino que já está acontecendo, não sou amilenista. Só para deixar claro isso aqui. No capítulo 30 de Números, fala sobre a questão dos votos, como Deus leva a sério um voto que nós fazemos a Ele. E tem algumas coisas interessantes aqui, bem peculiar. Ou seja, um pai poderia, ao ouvir um voto de um filho, talvez poderia ser ele um voto, sim, considerável ou não, pode ser precipitado, o pai tinha o poder de cancelar, de revogar o voto que um filho ou uma filha fez diante do Senhor. E o marido também tem essa mesma autoridade. Por exemplo, a mulher faz um voto, o marido ouviu o voto e ele não concordou, ele pode cancelar esse voto ou revogar esse voto diante do Senhor, tá? Mas se ele concordasse, ele também não poderia revogar. Tanto o pai quanto o marido, se houvesse concordância, não poderia revogar esse voto, né? Números capítulo 30. Números capítulo 31 fala sobre a guerra dos midianitas, né? Da tribo de Israel contra os midianitas, ok? E essa guerra é singular porque nos capítulos anteriores a gente estudou sobre o erro de Balaão, falamos sobre Balaão. E essa tribo de midianitas, né, que veio também liderada junto com os moabitas por Balaque, então era um dos reis ali, era um rei. Então foi as tribos das mulheres que enganaram a nação de Israel, né, e induziram, né, através de casamento e aliança, eles a idolatria, e veio então a praga sobre a nação de Israel por causa disso. Então aqui, né, nesse capítulo, fala sobre essa guerra, ok? Que foi travada. E a vitória que Deus estabeleceu, pediu 1.000 homens de cada tribo, no caso das 12, são 12.000 homens, para guerrear com um número muito maior de soldados, no mínimo o dobro, ok? E há uma grande vitória aqui, Deus dá, porque eles seguiram completamente a orientação de Deus. Então, Deus dá essa vitória a eles, e eles voltam, né, com as mulheres e com os despojos. Moisés ali, no momento ali, consulta a Deus. Deus, né, fala, olha, as mulheres que são virgens vão permanecer vivas e vão ficar. As demais, né, passar o fio da espada tudo. E os animais serão divididos igualmente para as tribos e também entre os levitas. Haveriam ali contas divisões, como seriam as divisões dos animais. E dos despojos também. Só que eles pegam parte desse despojo e entregam como oferta de agradecimento diante de Moisés para o tabernáculo, para ser guardado ali. Por quê? Dos 12.000 homens que saíram à guerra, ninguém morreu. Olha que poderoso, né? Deus guardou todos eles, ou seja, os 12.000 foram para a guerra, guerrearam com um exército muito maior, no mínimo o dobro, e todos voltaram com vidas, com grande vitória, né? Ninguém se perdeu. Então, esse é parte desse capítulo. Capítulo 32 fala sobre a demanda que a tribo de Gate, de Ruben, e a meia tribo de Manassés, a metade da tribo, decidem herdar antes do Jordão. Só que Deus repreende eles, falou, vocês podem até herdar, mas eu só vou ter que fazer uma aliança aqui. E eles fazem uma aliança de coração e de decisão com Deus. As famílias deles vão ficar nessas cidades que foram conquistadas, né, antes do Jordão, mas os homens, né, pegariam em armas e atravessariam na frente dos seus irmãos israelitas o Jordão e só retornariam para suas terras, para suas casas, quando todas as tribos tivessem já conquistado suas heranças. Então eles fazem essa aliança diante de Deus e eles cumprem ela.
né? No capítulo 32 é os termos dessa aliança. No capítulo 33, né, a gente vê a trajetória completa de Israel pelo deserto, a peregrinação de Israel pelo deserto. E é muito interessante porque ali fala dos 40 anos e cita cada lugar. E isso é muito importante porque são contexto histórico e também arqueológico, né? Através da história, da arqueologia hoje, né? Eles conseguem resgatar e conseguem ver, né, a geografia também por onde o povo passou, né? Os lugares geográficos e tudo. E aqui esse é o relato, né, desses nomes, desses lugares onde o povo teve. Que o interessante foram 40 anos de peregrinação e 41 lugares que eles acamparam, né? Ou seja, basicamente um lugar por ano. Claro que teve tempos que eles ficaram muito tempo em um determinado lugar, mais de ano, e teve anos que eles, né, baixavam o acampamento e saíam ali praticamente um mês ou menos de um mês em cada lugar, ok? Então ali conta cada lugar que eles ficaram. Interessante isso. Os 40 anos do deserto. E terminando aqui o capítulo 34 de Números, né? Deus dá ordem a Moisés para separar, né, Josué ali como líder de todas as tribos de Israel, o líder que iria à frente. Eleazar já tinha assumido como sacerdote no lugar de seu pai Arão. E aqui ele também pede para separar o líder de cada tribo, o príncipe de cada uma das 12 tribos. Começa ali pela tribo de Judá, que é Calebe, e vai dando o nome de cada um dos líderes de cada tribo, com a finalidade, quando eles entrassem na terra e fossem fazer, né, lançar sortes para saber qual tribo ia herdar qual pedaço de terra, né, pelas sortes lançadas, Deus aqui delimita cada termo, cada lugar. Ele vai dando o nome de cada lugar que eram para eles irem delimitar ali. Eles teriam que conquistar aqueles lugares, aquelas cidades, né? Derrotar aquele povo. E ele delimita a terra, né? E quando fossem lançar sortes para saber qual das tribos ia herdar cada pedaço de terra daquelas que foram delimitadas, né? Os líderes, que seria Josué, que seria Eleazar, o sacerdote, e os príncipes de cada tribo ali, Calebe e os outros demais príncipes, deveriam se assentar para fazer isso juntos, né? Capítulo 34 fala sobre isso. Deus dá tudo direitinho, tudo bem cronometrado, né? Tudo bem organizado para que eles não, né, fossem fazer algo pelas suas próprias cabeças, ok? Deus dá esse direcionamento antes de Moisés, né? Usa Moisés para isso, antes dele partir. Parte 2 do nosso devocional. Agora nós vamos entrar no livro de Jó, ok? Bom, o livro de Jó é o livro mais antigo, né? Segundo os historiadores, né? É o livro mais antigo escrito na Torá, na Bíblia, né? Na nossa Bíblia Sagrada. E como sendo o livro mais antigo escrito, a gente tem que observar algumas linguagens aqui peculiares, mas é muito rico o livro de Jó. Eu gosto muito desse livro, não só pelo conteúdo dele, mas o contexto histórico do livro e aquilo que ele respalda também o livro de Gênesis. Então é um livro muito rico, muito interessante. Começando no capítulo 1 aqui, nós temos então, né, Jó, um homem temente a Deus, um homem que serve a Deus, e Deus, né, no momento ali onde um período, né, específico ali, não sei, de um ano ou talvez 2, um período específico ali, os filhos de Deus, e essa linguagem é interessante, que essa mesma linguagem é usada no livro de Gênesis, escrito por Moisés, né? Os Benai Elohim, no hebraico, né? Os filhos de Deus, que aqui são anjos, né? Estão na presença de Deus, e Satanás vem ter no meio deles, ok? E Satanás, né, arguído por Deus, ele pergunta, para onde vai? Não, de passear, de rodear a terra. Você viu o meu servo Jó? Você viu? Ele é meu servo Jó. Quanto que ele é um homem sério, respeitado, né? Que me honra. E aí ele falou, ele te honra por conta de que você cerca ele com bens, com cuidados. E aí Deus falou assim, olha, para que você veja que você está enganado, eu vou permitir que você toque nos bens, né, de Jó, em tudo que ele tem, inclusive nos filhos, mas não toque na vida dele, né? E da esposa, no caso, o casal, uma só carne, né? E então Satanás tem a autoridade de tocar ali. Então, num dia só, ele perde os bens, camelos, ovelhas, bois, e também seus filhos, né? Que a casa, depois de um vento impetuoso. É interessante que a perca é por guerras, né? Guerras que ficam estabelecidas ali contra ele.
e também por fenômenos da natureza, né? O fogo do céu caiu, um vento impetuoso que soprou, derrubou a casa onde os filhos estavam. Então, as duas coisas, Satanás operando na vida de homens para guerrear contra Jó, e também Satanás aqui mostra Satanás operando através de fenômenos da natureza. É interessante isso, né? Eles identificam isso como fogo do céu, né? Ali a linguagem fala fogo de Deus, caiu do céu, mas na realidade ali é uma operação maligna de Satanás, né? Onde o fogo cai e consome ali as ovelhas, ok? No capítulo 2 de Jó, né? Mais uma vez, em um outro período, vem ali Satanás se apresentar de novo, quando os Benai Elohim, os filhos de Deus, vêm diante do Senhor, se apresentar, estar com ele. Satanás entra ali no meio, e mais uma vez Deus pergunta, de onde vens? Fala de passear e de rodear a terra. Esse rodear a terra, na realidade, era o que os reis faziam em épocas do ano. Eles circulavam o reino deles para saber como estavam. Então aquele reino, né, entre aspas ali, tinha sido entregue a Satanás lá, né, em Gênesis, quando Adão e Eva pecam. Então ali ele está falando exatamente isso, que estavam rodeando a terra, né? Satanás estava rodeando para ver como estava o reino que ele havia recebido, né, que ele havia roubado, que agora era dele. E Deus fala, tá vendo lá naquele reino, tem um homem que se chama Jó. Por mais que o reino, né, foi lhe entregue, mas existe lá, nesse reino, um homem fiel a mim. Por mais que você, né, há tempos atrás veio aqui e pediu para tocar em tudo que ele tinha, ele permaneceu fiel e não pecou em nada contra mim. Olha que poderoso. Ele falou, não tocou porque você não tocou na saúde dele. Porque se você tocar na saúde dele, ele vai blasfemar o teu nome. Ele falou assim, ok, se você ainda não entendeu, Satanás, eu vou permitir, mais uma vez, que você toque na saúde dele, mas não toque na sua vida. E aí Satanás, com permissão de Deus, mais uma vez, toca na saúde de Jó. E ele entra num estado profundo ali de depressão, né? De humilhação, de angústia. E ali a Bíblia relata sobre isso. Ele já estava num estado assim, e o estado dele piora, a ponto de que isso afeta até a esposa dele, que diz, você ainda permanece fiel, amaldiçoa esse teu Deus e morre, busca para a morte para você, né? Amaldiçoa e morre, né? Esquece isso, ele te esqueceu, ele te abandonou. E ele fala assim, você fala como uma pessoa qualquer, uma louca, uma pessoa que não teme a Deus. Não é assim. Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. E Jó não peca e continua se humilhando na presença de Deus. Capítulo 2 fala sobre isso. Depois vai vir em cada capítulo, nós vamos estar tratando algumas coisas interessantes em cada capítulo. Nesse período do capítulo 2, vem os amigos de Jó, durante 7 dias se assenta com ele em silêncio, por causa da tamanha angústia de Jó. Eles ficam ali em 7 dias, né, com um pano de saco, com cinza, se humilhando na presença de Deus, junto com Jó. E ninguém fala palavra alguma durante 7 dias. Depois começa, então, os diálogos entre os amigos de Jó, e o próprio Deus também. Então vamos agora para a parte 3 do nosso devocional. Entramos em Mateus capítulo 25. Aqui na realidade, você que tirou o print da tela viu que Mateus 24 e 25. 24 nós já falamos o capítulo todo. É um capítulo escatológico. Então o capítulo 23 de Mateus, ele entra falando sobre, termina, né, falando sobre escatologia, né, quando Jesus exclama, né, sobre Jerusalém, não me vereis mais até que diga naquele dia, né, bendito é o que vem em nome do Senhor, Baruch Rabab Shana Adonai. E entra no capítulo 24, todo o contexto escatológico ali, Jesus explicando aos seus discípulos, como eu disse, aos outros ele fala por parábolas e aos discípulos ele dá a entender. E no capítulo 25, que é o tema de hoje, é as parábolas que apontam para o fim dos tempos, o reino dos céus. Por quê? Porque Jesus não fugiu do contexto, né? Se você vai ver ali, é uma sequência de fala. Jesus começa respondendo as perguntas dos discípulos e ele entra já no capítulo 25 de Mateus, né, contando as parábolas relativas ao assunto em questão. Então, eu chamo o capítulo 25 de parábolas escatológicas, parábolas com relação ao fim dos tempos. E é bem claro isso, né? Aqui começa falando, então, 3 parábolas. As 3 parábolas falam para nós 3 coisas interessantes. Primeiro, 3 categorias, né? Vamos dizer assim, 3 cargos, 3 posições no reino dos céus.
O reino dos céus vão ter posições. Então vão ter 3 posições. E para cada uma dessas posições, dentro de cada parábola, você vai notar 2 categorias de pessoas, ou 2 tipos de pessoas, as que são aprovadas e as que são reprovadas, para cada uma dessas posições no reino dos céus, que Deus estabelece aqui posições, ok? Então, parábola número 1 fala das 10 virgens. Aqui nós falamos do primeiro nível de posição. Eu costumo dizer assim, né? Discípulos, seguidores e a multidão em geral. Discípulos, seguidores e a multidão em geral, ok? Podemos classificar assim, né? Aqueles que estão próximos mesmo. Então, a parábola das 10 virgens, as 10 são virgens. E aqui fala uma categoria interessante, que as 10 são virgens, porém 5 eram nécias ou tolas, né? Não atentavam para nenhuma situação, e outras 5 eram prudentes. Essa é a separação das 10. Porque aqui elas cometeram as mesmas coisas, né? Com exceção de uma diferença das 5 para outras 5, ok? Então, as 10 eram virgens, ok? Então, as 10 estavam indo para um determinado lugar, ou seja, estavam na mesma direção, no mesmo caminho. As 10 estavam aguardando o retorno do noivo, as virgens, para casamento, para as bodas. E interessante, não muito distante, as 10 dormiram. As 10 adormeceram. Todas elas. Tanto as nécias quanto as prudentes. E quando houve, né, o toque do trombeta, o ressoar ali, o grito, dizendo, olha, eis o noivo, as 10 também acordaram. Olha, quinta coisa interessante, as 10 fizeram iguaizinhas. Só teve uma coisa diferente, onde 5 fizeram o que as outras 5 não fizeram. Ok? Que classifica aqui a diferença nessa posição do reino, que eu chamo de discipulado, ou discípulos, aqueles que realmente são ali por causa do reino. Mas dentro dos discípulos ainda tem 2 classes diferentes de coração, vamos dizer assim, né? De intensidade. Tem os prudentes e os nécios. O que são os nécios? Os tolos. Aqueles que, eu estou já na posição, eu creio, o Senhor já me deu tudo, salvou, e não se preparam. Acham que por acaso, quando Jesus voltar, não vai acontecer nada, né? Não, eu vou ser levado. E aqui a gente já vai para a posição escatológica, né? Eu vou ser levado e não vai acontecer nada comigo. Não, a promessa não é ser levado, é ser guardado no tempo de dificuldade. E aqui Jesus já conta um segredo, né? Todas as 10 vão passar por um tempo de escuridão. E o pessoal não percebe isso. As 10 vão passar por um tempo de escuridão, por um tempo de teste, por um tempo profundo, de trevas profundas, porque ele vai voltar à meia-noite, é um tempo de terrível trevas, onde não vai mais haver como enxergar mais nada, e é uma tribulação terrível, né? Você não consegue enxergar nada, a não ser que você tenha óleo e azeite, e a sua lâmpada esteja acesa, ok? E aqui é a diferença entre as nécias e as prudentes. As prudentes, prudência fala algo assim com relação a se preparar para algo. O que o prudente faz? Se prepara para algo. O que o tolo faz? Não vou me preparar para nada porque Jesus já consumiu toda a obra já foi feita, e o nécio não se prepara para nada. Aqui a Bíblia diz que quando o Senhor Jesus voltar, né, no tempo onde ele vai consumir todas as coisas, ele vai, né, pedir algo para nós. E ali a Bíblia diz, em Tessalonicenses, né, que o nosso corpo, alma e espírito sejam apresentados irrepreensíveis diante do Senhor. Então esse negócio de, se qualquer jeito serve, isso não é correto. Então aqui a parábola das 10 virgens já fala isso de cara, né? A diferença entre essa classe de posição no reino, que se chama de discípulos, dentro dela, 2 subcategorias dos prudentes e dos nécios. Aqueles que se prepararam para algo e aqueles que não se prepararam para nada e foram pegos de surpresa, não entraram pelas bodas, ou seja, permaneceram no tempo de escuridão, ok? Permaneceram ali no tempo de escuridão, não entraram para as bodas. Aí vem a outra parábola, que eu chamo a parábola, né, da segunda categoria no reino, que são os seguidores ou os administradores. Aqui é a parábola dos talentos, né? São 3 tipos de divisão de talentos, segundo a capacidade de cada um de gerir aquilo. E esses talentos é realmente um recurso financeiro que Deus demanda ou dá para a administração, para o reino, ok? O recurso financeiro é para administrar algo para o reino. Então, o número 1, o administrador número 1, recebeu 5 talentos, segundo a capacidade que ele tinha.
35 quilos de ouro cada talento. Ou seja, são milhões, né, em euros, vamos dizer aqui, que a gente está aqui na Europa. Milhões de euros, ou de dólares, ou de reais. Uma quantia muito grande em ouro. Ok? E ele administra, e quando o dono, né, daquele dinheiro vem prestar a conta, falou, tá aqui 5, eu multipliquei mais 5, ou seja, são 10 talentos, ou seja, 350 quilos daquele metal precioso multiplicado. E ele falou, muito bom, servo bom e fiel, né, um bom administrador, entra então para o reino. Aí está chamando aqui agora a classe de seguidores, os administradores, aqueles que fazem um regimento, né, dos recursos. Aí tem o segundo, que, né, recebeu 2 talentos, segundo a sua capacidade, multiplicou, entregou outros 4. E o último, que ele fez uma coisa diferente. Ele, com medo, o que ele fez? Ele não administrou recursos para o reino. Ele enterrou na terra, ou seja, ele aplicou no lugar errado. Ele colocou na terra. O recurso não é para a terra, o recurso é para o reino. Ele pegou o recurso que é para o reino e enfiou na terra. E a terra vai ser resetada por Deus, ok? Ele falou, se você sabia disso, por que você não investiu, né, de uma forma que os banqueiros, né, pudessem multiplicar e me entregar algo? Ok? Por mais que você enfiou na terra, podia ter me entregue algo aí diferente. Falou, se você não vai entrar no reino. Então, dentro da divisão dos administradores, tem um bom administrador que administra para o reino, e tem um mau administrador que joga o dinheiro na terra, achando que essa terra aqui, né, vai ficar alguma coisa para alguém. Ok? E por último, a parábola dos bodes e das ovelhas, né? Que é a terceira categoria aí do reino, que eu chamo de multidão, né? Aqueles que ocasionalmente seguem ali a Jesus ou não. Então, essa multidão de pessoas, né, a terceira categoria do reino, também tem 2 subdivisões. Os bodes e as ovelhas, o Senhor estabeleceu uma forma de julgamento para julgar entre bodes e ovelhas, para saber quem são os bodes, quem são as ovelhas. Qual que é a categoria? A generosidade de coração. Quando eles fizeram algo em prol do reino, seja para os administradores, né, os servos, né, ou para os discípulos, na categoria de discípulos, eles fizeram ao próprio Deus. Ou seja, eles foram generosos com o próprio Deus quando fizeram algo para aqueles que servem ao reino de alguma maneira. Então, a divisão aqui da parábola é exatamente a generosidade de coração do povo em geral. E ali, separando 2 categorias. Os bodes, que vão herdar o inferno, né? Ali literalmente fala isso, a morte eterna. E as ovelhas, né, que vão seguir o caminho, porque o coração, né, o coração de alguma forma adorou o Senhor e investiu naquilo que é do reino dos céus. Essas são as ovelhas. Então essas são categorias da parábola de Mateus capítulo 25, que eu acho muito interessante, né, a gente apontar isso escatologicamente, que são parábolas escatológicas, falando sobre o fim dos tempos, como seria isso. Então, no fim dos tempos, vão ter essas 3 categorias, né, diante de Deus, e dentro dessas categorias, subdivisões, em 2 tipos de pessoas diferentes, que vão estar ali, ou servindo a Deus, ou servindo a si mesmo, ou de alguma forma sendo prejudicado por decisões imprudentes que nós tomamos, ok? Então, essa é Mateus 25, as parábolas escatológicas. Deus abençoe vocês.